Eu aprendi uma coisa sobre principalidade, né? Alguém me disse o seguinte, que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Deu para gravar? Vamos juntos? A coisa principal. Como é o nome da coisa principal na igreja? É Jesus. E Jesus foi enviado para quem? Para a gente. Portanto, colocar a coisa principal é entender que o projeto de Deus para o reino é gente. Gente. Gente é o que somos. Foi por gente que Jesus nasceu. Foi por gente que Jesus morreu. Foi por gente que Ele nos vocacionou. Foi para a gente que Ele nos capacitou. A igreja é composta de gente e o alvo da igreja é gente. Então nós precisamos rever a nossa relação com as instituições, com as denominações. Estamos preocupados em construir catedrais e impérios. Como uma música evangélica diz, um império para Deus, não um império para o imperador. Falei na mesa, construímos catedrais tão grandes que quando a criança corre, a gente se ofende. Catedrais que levam todo o nosso dinheiro, investindo em prédios que vão ficar, quando há prédios que vão subir, que estão em frangalhos. Quanto do nosso recurso, enquanto igreja local, é investido em gente? Quantos dentro da igreja estão capacitados para lidar com as mazelas humanas? Com a realidade de um Brasil no qual acontecem, como eu tenho pregado por aí afora, 25 suicídios por dia. Estende-se isso para o Japão. Está lá na Sociedade Brasileira de Psiquiatria. 87 suicídios dia. Tu vai lá no site da ONU. 1 milhão de suicídios por ano, um a cada 30 segundos. E como eu tenho ministrado por aí, durante um tempo eu imaginei que um suicida, ele queria morrer mesmo, por isso ele se matava. E eu descobri que o suicídio não é um grito pela morte, é um grito pela vida. Ele está dizendo, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, mas eu não consigo. Porque eu não consigo viver, eu prefiro morrer. O suicida ensina para a gente que pior do que a morte é a ausência da vida. E nós temos aquele que diz, eu vim para que vocês tenham vida. Mas criamos catedrais onde pessoas diferentes de nós não têm liberdade para entrar. Conto uma outra experiência para vocês. De um rapaz que contou seu testemunho no congresso. Drag queen, travestido, seios, ancas, glúteos. Cansado da vida que estava vivendo, disse, dessa noite eu não passo, eu vou me matar, cansei, não aguento mais. Ele passava por uma das ruas de Acari, uma favela do Rio de Janeiro, em direção à Avenida Brasil, Carlinhos. Ele falou, vou subir uma passarela, vou me jogar debaixo de um ônibus. Quando ele chega na igreja, quando ele chega nessa avenida, ele passa em frente a uma igreja evangélica, uma catedral que tem umas escadas lindas, de granito. Ele contando o testemunho dele num evento lá em cima no norte. E ele diz que quando passou em frente àquela igreja, o pé dele não obedecia o comando. Ele não conseguia ir em direção à morte. Lá dentro cantava, venha Cristo, vem agora, vem, ó vem pecador. Vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Ele almeja perdoar-te. Vem, ó vem. E ele não conseguia. E ele ouvia a voz, venha Cristo, vem agora. Ele não conseguia. E ele quando se viu subindo a escada, travestido. Quando ele chega na porta, tem 2 homens de terno e gravata, se interpõem na frente deles assim, onde é que o senhor pensa que vai vestido desse jeito? Esta não é outra senão a casa de Deus. Eu não sei de que Deus ele está falando. Moço, eu nem queria vir aqui, eu estava indo para um outro lugar. Mas eu ouvi uma música que me fez subir aqui. Tudo bem,
você vá até a sua casa, mude de roupa e volte. Ele desceu pela escadaria em direção à Avenida Brasil para se matar. Perto da Avenida Brasil tinha uma igrejinha, uma portinha, uma biboquinha de Deus. Qual a música estava cantando lá? Pandeiro. Esta obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. O mesmo processo, ele dando testemunho. Ele agarrou no chão, não conseguia. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. E ele sentiu a mesma força o impulsionando para aquela igrejinha. Só que ele já tinha o trauma da primeira igreja. Eu não vou passar por essa humilhação de novo, eu não quero isso, eu não vou. Mas ele não conseguiu resistir àquele chamado. Quando ele entra na igreja, tem uma irmãzinha humildezinha, com um coquinho na cabeça. E vem ele travestido, ô meu filho, seja bem-vindo. Dá aqui um abraço. Dê um abraço, dê um beijo. Entra. Essa é a casa de Deus, humilde, mas tem lugar para você. Ele contando que ele não sabe o que o pastor pregou, o que ele falou. Quando ele se viu, ele estava de joelho, prostrado, entregando a sua vida a Jesus. Hoje ele é um pregador da palavra. Ele era o pregador da noite. O material da igreja é gente. Você tem que se especializar em gente. Você tem que aprender a ouvir gente. Você tem que aprender a desenvolver diálogos que vão além da palavra. Porque as angústias mais profundas da alma do homem, o homem não consegue nem verbalizar. Nós precisamos discernir e aprender um diálogo que vai além da palavra.